Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser assim bem simples. Eu quero só conversar com vocês sobre um assunto, explicar, deixar claro e conseguir finalmente tentar seguir minha vida. Quem me acompanha nos stories viu que há poucas horas atrás eu postei que eu e o Henrique a gente não tá mais junto. A repercussão que deu me chocou, porque, mano, meus stories costumam pegar, sei lá, 500 mil views. E pegou mais de 1 milhão em 3 horas, então muita gente tá indo atacar o Henrique, não era esse o meu propósito. Então acho que é melhor eu fazer esse vídeo e explicar. Bom, gente, a gente terminou sim, eu estou magoada sim. E todo mundo vai querer saber o motivo do término, isso é óbvio. Mas o que me magoou foi isso, eu não saber o motivo, entendeu? O Henrique, ele tava muito estranho há mais ou menos um mês. E eu já tinha falado sobre isso pra ele. Só que ele falava que era coisa da minha cabeça. E eu falei, tudo bem. Eu aprendi a lidar com o Henrique. De que às vezes ele precisava de um tempo, do tempo dele. E eu resolvi deixar ele no tempo dele. Tudo bem, aconteceu a minha cirurgia. Fiquei totalmente debilitada. A gente tinha problemas, assim como todos os casais. A gente tinha brigas, a gente tinha discussões. Em algumas discussões eu era explosiva, eu era a mais explosiva da relação, isso é fato, vocês veem pelos vídeos. Mas isso eu nunca achei que fosse de fato algo que fosse implicar na nossa relação, porque não era sempre que eu era essa pessoa, tipo, explosiva e tal. Porque, tipo, não era algo, tipo, frequente, tipo, nossa, toda semana tem uma briga super pesada. Não, a gente teve brigas pesadas no relacionamento inteiro umas 5 vezes. E a gente namorou 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses. Só que o que aconteceu? Nesse período de recuperação, acabou que não aconteceu da forma que eu esperava a parte dele, assim. Não tô julgando, não quero que vocês briguem com ele por causa disso, mas, tipo, eu fiquei chateada em um dia que eu precisava um pouco mais de cuidados e ele não me deu esses cuidados, e por conta disso eu acabei indo lá, briguei com ele, a gente discutiu. Eu fiquei muito chateada porque eu falei pra ele que a partir do momento que a gente mora junto, a gente é uma família, e ele virou pra mim e falou que eu não era a família dele, porque ele não tinha casado comigo. E aí isso me tirou de mim no momento, fiquei muito chateada, eu queria descontar minha raiva, eu comecei a gritar, mas tipo, gritar mesmo, não, sabe, gritar em cima dele. Eu agachei no chão e comecei a gritar. É uma raiva que eu não consegui controlar. Nisso eu abri um ponto na minha cirurgia, eu estava de recuperação, eu não poderia estar naquela situação. Tinha 2 semanas que eu estava operada. E abriu bastante, abriu cerca de uns 3, 4 pontos. Ficou um buraco assim no meu peito. Enfim, todo mundo sabe como essa cirurgia era importante pra mim. E depois daquele dia eu fiquei assustada comigo mesma. Por quê? Porque eu não consegui controlar aquela emoção e eu nunca tinha sentido daquela forma. Foi aí que eu percebi que eu precisava de ajuda, e era uma ajuda médica. E eu pensei que eu ia procurar essa ajuda médica. Inclusive eu comentei com ele. Só que não dava pra eu ir no momento porque eu estava de recuperação. Tinha 2 semanas que eu tinha feito 2 cirurgias super agressivas. Então eu tava esperando passar minha recuperação. Eu já tava com o ponto aberto pra eu poder procurar essa ajuda. Depois desse dia, ele ficou bem mais estranho do que ele já tava. E eu perguntava o porquê, ele não falava, ele falava que estava tudo bem, que era coisa da minha cabeça. E aí, quando foi na terça ou na segunda, vocês viram que eu fiz o vídeo, eu dei um cachorrinho pra ele. Eu vi que ele, tipo, não ficou tão feliz quanto eu achei que ele ficaria, mas ele gostou. Só que eu ainda senti ele muito estranho, muito distante, e eu tava incomodada com aquilo, só que ele não me falava. E aí na quarta-feira a gente acordou, tudo bem, dia normal. Comemos, tomamos café, almoçamos, ele ficou aqui no quarto. Eu vim aqui, perguntei por que ele não saía do quarto, ele falou que nada, que tava só cansado mesmo. E aí quando deu mais ou menos umas 2 da tarde, a mãe dele chegou aqui, né? Ela já tinha falado que viria aqui porque viria conversar com a gente, porque sentiu que a gente tava um pouco estranho mesmo. Ela disse que o Henrique já tava conversando com ela há 1 mês e ela viria aqui pra conversar conosco. E eu pensei, não, ótimo.
Então nem vou falar com ele sobre o assunto mais. A mãe dele vai vir conversar, a gente conversa tudo junto e eu descubro o que tá acontecendo com ele pra tentar ajudar. Só que na hora que ela chegou, ela já chegou perguntando: sua mãe já chegou, Pamela? Aí eu falei: não, por que minha mãe? Aí ela: não, porque o Henrique chamou nós duas. Aí eu já achei estranho. Falei: não, ela não chegou, não tô sabendo. Aí ela falou: tá bom. Nisso ela subiu. Aí eu vou estar me mordendo todo, gente. Fala oi pra galerinha, fala, filho. E aí ela subiu. Nisso que ela subiu, eu achei estranho vir atrás. E na hora que eu cheguei aqui, ela me deu a notícia de que o Henrique ia embora. Não foi ele. Começou aí o porquê que eu me magoei tanto. Eu pedia pra ele, eu perguntava pra ele. Ele tava aqui sentado na cama de cabeça baixa e ela falou isso pra mim. E aí eu falei: é isso que você quer, Henrique? Conversa comigo então. Se você quer terminar, eu preciso que você me diga isso e converse. Só que ele não queria conversar, ele só ficava de cabeça baixa. E a mãe dele falou que ele precisava ir embora porque ele não tava se sentindo bem. E aí eu falei assim: não, Henrique, então me conta, por que você não me contou isso? Tem um mês que eu tô te achando estranho e você não me contou. Vamos, eu vou te ajudar, vamos procurar ajuda. Eu também vou procurar ajuda porque eu também não me reconheço mais, eu tô me sentindo muito mal. Vamos procurar juntos, a gente pode se tratar juntos, eu quero muito te ajudar. Só que nisso ele só de cabeça baixa e falava, a única coisa que ele falava era: não, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E aí eu tentei conversar de todas as formas, perguntando o porquê, porque eu achava muito estranho, ele ficou todo esse tempo assim. E eu perguntava, ele me fazia achar que tava tudo bem, e não tava tudo bem, porque ele já tava conversando com a mãe dele, planejando isso de terminar. E eu descobri que nesse mês inteiro que ele me fez achar que tava tudo bem, ele já queria terminar, porque hoje fazem 4 dias que ele saiu de casa e ele já tem apartamento pra morar, já tá comprando coisa pro apartamento, ou seja, ele fez tudo isso muito friamente. Ele já fez tudo isso calculado e muito friamente, entendeu? Me fez achar que tava tudo bem pra simplesmente pegar e falar: ó, tô indo, tá? Fica aí nessa casa que nós dois alugamos juntos, mas fica aí, né? A gente comprou móveis planejados pra casa inteira, mas dane-se, fica aí. Tô indo embora e é isso, não vou te dizer o motivo concreto, eu simplesmente estou indo embora e fica aí. Eu me senti assim. Eu aceitei, eu respirei, eu pensei que era só uma fase, eu falei: eu vou dar o tempo dele. Deixei ele ir, até porque no dia eu precisava ir no médico, porque eu tava com o peito aberto, o médico queria me ver pra ver se conseguia dar ponto. Então eu precisei sair, nisso que eu saí, fui pro médico, voltei, ele já não tava mais aqui. Tinha levado absolutamente tudo da casa que era dele, até as fotos, os portas-retratos que tinha foto dele espalhados pela casa, ele levou. E isso eu acho que uma pessoa não faz se não for de caso pensado, se ele não estivesse planejando isso há muito tempo. Quem vai lembrar de pegar o porta-retrato que tá em cima da mesa lá da cozinha? Tipo assim, foi muita sacanagem, entendeu? Por isso que eu me senti tão apunhalada, porque era só ele ter me falado, em vez de simplesmente calcular tudo, planejar tudo e sem me dizer o motivo, entendeu? E aí depois que ele foi embora, eu ainda tentei conversar, eu falei: olha, Henrique, vamos lá, a gente construiu uma história juntos, a gente tem tanta coisa juntos. Eu falei pra ele: eu passei no médico, olha só, tô sendo medicada, você também, vamos conversar. E ele não quis, disse que aqui em casa ele não tava se sentindo em casa porque minha família tava sempre aqui, ele tava se sentindo sem privacidade, mas a minha família não tá aqui sempre, a minha família só estava aqui durante o período da minha recuperação, que foi uma recuperação muito delicada e que até hoje eu não posso tomar banho sozinha, gente. Já tem 1 mês de cirurgia, ainda não posso tomar banho sozinha porque eu não posso levantar meu braço, porque eu tô com o ponto aberto. E eu achei muito, muito, muito desumano ele falar que tava sem privacidade porque a minha família não saía daqui, sendo que a minha família tava aqui porque precisava cuidar de mim. Porque ele não queria cuidar, porque ele dizia que tinha aflição de ver os cortes da cirurgia, tinha aflição. Então ele preferia não cuidar. Então, gente, o Henrique, ele não é nenhum monstro. Claro que não. Ele foi o homem mais incrível
que eu já namorei. De todos, ele foi o único que não me magoou. Fora essa vez aqui agora, que ele simplesmente foi embora. Ele não me magoou outras vezes. A gente tinha bastante brigas. Claro que é normal em brigas, um fala coisas pro outro e xinga o outro, tanto da minha parte quanto da parte dele, mas isso eu sempre relevei, porque o que eu sentia por ele, tudo que a gente construiu pra mim era muito maior. Tanto que eu tava disposta a passar por cima de tudo, ajudar ele no tratamento, fazer meu tratamento pra que o nosso relacionamento desse certo. Então ele não é um monstro, o Henrique tá longe de ser um monstro, ele é uma pessoa incrível. Mas infelizmente eu acho que nessa situação ele não teve uma posição de homem. Porque no dia seguinte eu sofri tanto, gente, tanto. Juro, eu não tenho mais lágrimas pra chorar. Me surpreendeu que eu consegui fazer esse vídeo inteiro sem chorar. Porque no dia seguinte ele não queria me atender. Eu mandava mensagem tentando conversar, ele não queria. Eu mandava mensagem perguntando se ele queria terminar ou se ele ia voltar, ele simplesmente não me dava uma posição, ele só falava que não sabia o que ele queria. E isso foi me deixando cada vez mais agoniada, porque eu não sabia o que fazer da minha vida, não sabia se eu seguia, se eu parava, se eu esperava, ou se eu tentava conversar. E aí eu descobri por outra pessoa que ele já estava totalmente decidido, já tinha pegado apartamento pra morar, já estava comprando coisa e tava só me deixando acreditar que ele precisava de um tempo. E isso me magoou pra caralho. Pra caralho. Não tem problema ele ter terminado. Não tem problema ele não tá feliz e querer terminar. Mas era só ter chegado em mim e falado: tudo bem, eu não vou obrigar ele a ficar comigo. Então eu quero que vocês entendam isso, gente. O Henrique não é uma pessoa ruim. Ele só errou nessa questão de ter terminado dessa forma, entendeu? Pra mim foi um erro. Eu não sei o que passava na cabeça dele, mas pra mim foi um erro, porque ele não teve coragem de olhar na minha cara. Ele não conversou comigo. Ele tava planejando isso há semanas, há um mês, e me fez achar que tava tudo bem. Ele tava vendo eu reformar a casa inteira, a gente gastando horrores com essa casa, sendo que ele já sabia que ele não queria mais. Ou seja, a gente vai ter que devolver essa casa e jogar no lixo tudo que a gente gastou. E o pior de tudo foi ele ter chamado a mãe dele pra ela me falar que ele queria terminar, e não ele. Agora eu tenho muita coisa pra resolver da minha vida, minha cabeça não para. Eu preciso achar um lugar pra eu morar, porque eu até pensei, como eu falei, em estar nessa casa, mas eu preciso seguir minha vida e essa casa a gente pegou juntos. Pra onde eu olho, me lembra ele. Quase que eu fiz o vídeo todo sem chorar. Coração é foda. Coração é muito foda. Não tem como dizer que eu não amo ele, gente. Eu amo muito. Me magoou tanto ele ter ido embora dessa forma. Tão frio. Agindo como se a gente não tivesse nada. Mas é isso. Tudo passa. Ninguém morre de amor. Não é mesmo? Eu não morri das outras vezes, não vai ser dessa vez. Então é isso. Um beijo e torçam por mim. Por ele também. Tchau.